pensar. Nesse tempo atrás, a gente eh, estava falando sobre como as emoções funcionam em nossa vida, né? Como que funcionam essas emoções, que é o que a gente repete, que repete ciclos emocionais, e esses ciclos emocionais nos levam a tomar decisões que a gente não quer. Então, criamos estratégias para avançar nessas, entendendo os ciclos, né? Aprendimos que durante dos 0 aos 7 anos, o foco principal é mamãe. Dos 7 aos 14, o foco principal é papai. E aí é nessa fase onde a menina coloca o pai como o príncipe azul. É esse momento em que ela é seu primeiro amor. O pai é nosso primeiro amor. Mesmo que ele tenha sido um pai muito ruim, mesmo assim a filha o ama. Tem pessoas que falam, eu odeio meu pai. Mas inconscientemente você quer dar um lugar de preferência no qual você tem que limpar o nome dele. E vou explicar um pouquinho mais depois sobre isso. Dos 14 aos 21, você faz um processo de rebeldia, que a gente chama de adolescência. Dependendo de como foram essas duas blocos de 7 anos iniciais com a mãe ou com o pai, vai ser a intensidade com a que se vive esse momento de rebeldia na adolescência. Ah, não, meu filho é muito amado e tal, mas ele é rebelde demais. Então, muito provavelmente você não estava presente. A gente falou de muitas coisas, entre essas que o líquido amniótico tem o sabor e o cheiro do leite materno. E aí deixa sensações de abandono para a criança, mesmo que a mãe tenha amado muito. Mas esses registros de abandono permanecem. E virar uma dívida impagável. Ele sempre querrá almejará voltar a casa para preencher isso que não teve, supostamente, né? Porque não se trata da intenção de mamãe, sino da expectativa do menino, da sensação do menino, tá? Então, tendo isso em conta, depois vem uma fase de que nos 21 anos, e nos 21, o menino quer entender por que porque tem que repetir as fases. E então você fala, tá bom, se eu tenho que repetir as fases, deixa eu repetir competindo com minha mãe. Então, a menina compete com a mãe em ser melhor mulher que a mãe. Mas para ser melhor mulher que a mãe, eu preciso, às vezes, ter que sofrer mais que minha mãe. E eu termino escolhendo um nome parecido ao meu pai. Por que parecido ao meu pai? Porque se eu escolho um nome parecido ao meu pai, versão piorada, então significa que eu posso justificar a meu pai falando que ele não é tão mal assim, que tinha homens piores. E então, essa é essa sensação. Então, dos 0 aos 7 anos, o foco principal é mamãe, onde você aprende o feminino. Dos 7 aos 14, com papai, onde você aprende sobre o masculino e coloca seu pai no trono. Dos 14 aos 21, essa fase da rebeldia, em que você não quer ser igual à sua mãe, não quer ter um homem como seu pai, mas depois dos 21, a tendência será repetir o ciclo. Ao repetir-lo, a gente começa a ter sensações que não gostaria de ter. Por exemplo, você olha no espelho e você se parece mais a sua mãe do que você gostaria. E seu marido parece muito com seu pai, mais do que você gostaria. E na última sessão, para os que não estavam na sessão, ela ficou gravada. Então, você pode assistir depois, na sessão anterior, e vai fazer o exercício, no qual a gente fez o exercício com mamãe, com papai e com o marido, e entendeu que se repete, é como que a gente hubiese encaixado o quadro perfeitamente. Para quê? Para repetir a história. E falar, meu pai não era tão ruim assim. Olha, tem homens piores.
E, mãe, você se queixou à toa. Olha tudo o que eu estou sofrendo. Porque, tristemente, a gente termina repetindo os padrões, não para melhor, sino para pior. E isso é muito ruim, porque frustra exatamente a nós mesmos. Nos frustra de maneira terrível. Por quê? Porque eu não quero repetir o padrão. Eu repito, mas não quero. Então, ok. Até aí está entendido. Me fala alguma das meninas que já fez o exercício passado e me fala, vocês conseguiram detectar, alguém detectou o padrão e gostaria de compartilhar conosco? Teve... Márcia, você abriu o microfone? Você fez o exercício? Fiz. E você conseguiu detectar o padrão? Uhum. Bem parecido comigo. E você se sentiu como quando você percebeu isso? Não fiquei muito bem, não. Não senti muito bem, né? A gente reconhece nossos defeitos, né? Exatamente, a gente termina percebendo que não é isso que a gente quer para a nossa vida. E temos outras coisas interessantes que aprendimos também dentro do seminário, nas sessões anteriores, que também estão gravadas. Entendimos que a gente pode ter conversas difíceis com as pessoas que estão repetindo o padrão. Quando a gente percebe que está repetindo o padrão e que não precisa repeti-lo, porque agora na consciência eu não necessito fazer isso. Antes era de maneira inconsciente, mas hoje é consciente. Eu falo, não, não quero. E aí, uma das coisas que a gente aprendeu a fazer foi fazer um grupo de WhatsApp onde a gente possa começar a falar com as pessoas. Muitas vezes a gente não tem a valentia de falar, verbalizar face a face. Ou a gente tem a coragem de falar face a face, mas isso gera conflito. Então, para evitar o conflito, a gente decidiu que se vocês fazem do jeito certo e fazem um grupo de WhatsApp onde possam fazer essas conversas difíceis, vai ser muito mais fácil para vocês lidar com os problemas, porque evita o confronto. E ao evitar o confronto, você consegue lidar melhor com sua vida. Pronto? Ok. Então, em quanto a este aprendizado, alguém tem alguma pergunta, dúvida? Tudo ok? Podemos continuar? Ok, tá bom. Então, hoje, então, se eu entendi que eu estou seguindo esse patrão, mas eu não quero mais esse patrão, significa que eu preciso cortá-lo. Para cortá-lo, a gente vai avançando hacia um processo de cura. Mas, ao chegar a esse processo, para chegar a esse processo de cura, eu tenho que ser intencional. Essa é a palavra chave aqui. Intencionalidade. Ter a intenção clara de que é isso que eu quero e como que eu quero. Tá? Então, como posso ser intencional com algo que não está funcionando bem? E para isso, pode ser em relacionamentos. Lembram que o seminário se chama Zerando Expectativas. Eu crio expectativas com todo mundo. E a gente cria expectativas com a mãe cria expectativas comigo, meu pai cria expectativas comigo, meu marido cria expectativas comigo e eu crio expectativas com ele.
Só que essas expectativas são da consciência, mas a inconsciência me diz outra coisa. Como assim? Então, por exemplo, eu falo que eu quero um homem incrível, bom, amoroso, carinhoso, detalhista. E na hora, isso que quero conscientemente. Mas inconscientemente, a pessoa que eu atraí para mim é uma versão piorada do meu pai. Então, como eu atraí essa pessoa pode chegar com habilidades, mas eu não deixo que isso funcione ou flua da melhor maneira. Então, eu tenho críticas como, ai não, está se passando muito calor, eu não quero, você é muito grudento. Não, meloso demais. Eu não gosto de tanta meloseria. Então, por quê? Porque conscientemente você fala que quer uma coisa, mas inconscientemente não pode tê-la, porque no momento em que essa pessoa seja incrível, realmente, você tem que aceitar que seu pai cometeu erros e é um homem humano e se equivoca. E sua mãe também cometeu erros e que é uma humana e que você não precisa competir com ela, nem para sofrer. Tá? E aí eu vou mostrar, se vocês têm um caso específico de outra coisa, podem perguntar no chat, ou me falar aqui por voz, tá? Vou mostrar uma foto. Vocês sabiam que 2 de cada 3 casamentos terminam em divórcio? E que, além disso, a ver se me deixa mostrar o que eu quero mostrar, porque não me deixou mostrar. Estão vendo uma foto que eu estou mostrando? Uma foto, saber como a mente de meu cônjuge funciona? Sim, estou ouvindo. Ah, ok, perfeito. Que eu não sabia se estava mostrando ou não. Ok. Bom, então, como saber como funciona a mente de meu cônjuge? Essa mente tem superpoderes, sua mente tem superpoderes. Se o conhecimento te dá superpoderes, quais são esses poderes? Se eu sei como que funciona ele, ou como funciona ela, é mais fácil que a gente flua de uma melhor maneira. Por exemplo, normalmente, os homens, e deixa eu mostrar acá, o seguinte slide. Ok. Vamos antes de contar isso sobre os homens. Os corpos das pessoas têm formatos diferentes. Uns são mais alongados, outros são mais redondos. E quero que me escreva aí no chat como você considera que é seu corpo, mais alongado, mais arredondado, mais triângulo invertido. Olha esse triângulo invertido. Mais quadrado, assim, com menos cintura, mais quadradinho. Está vendo? Ou mais, assim, como relógio de areia. Escrevam aí para mim. Ou falem. Qual tipo de corpo que você acha que você tem? Mais alongado, assim, magro? Mais arredondado? Mais triangular, invertido? O meu é quadrado.
Você é um quadrado. Eu não estou vendo quem que está falando. Miriam. Olá. Tá, Miriam. Ah, Miriam, ok. Tá bom. Então, o que acontece? Cada corpo tem características misturadas. Cada corpo tem uma característica misturada. Então, tem umas que são mais criativas, que são as pessoas mais magras, mas não, tem diferentes tipos de magras. Tem uma magra que é ossuda, e tem uma magra que é mais cheinha, mesmo sendo magra. Você já viu a diferença? Uma magra que é mais ossuda, assim, que se vê aqui os ossos do pescoço, que se vê assim como as pontas do corpo. Você já viu esse tipo de mulheres assim? Ou esse tipo de homens que são mais ossudos? Sim? Então, eles têm uma habilidade, são mais criativos. Eles vivem no mundo da lua, no mundo do pensamento, de coisas abstratas. Ele gosta de estar mais sozinho. Ah, eu gosto de estar muito sozinha, mas eu não sou magra. Então, a gente precisa ver se o trabalho que você tem possivelmente está cheio de contato com pessoas e quando chega o final de semana, o que você quer é ficar sozinha. Isso é diferente. Você querer estar sozinha, a sentir prazer em ficar sozinha todo o tempo. As pessoas mais magras, mais esticadas, digamos assim, elas têm essa tendência. E eles têm uma habilidade, a criatividade, mas tem uma sensação de dor, a rejeição. Por que isso é importante? Porque se meu marido é de um tipo mais magro, ossudo, e eu quero estar que ele me agarra, agarra, um toque, eu não vou gostar disso. Então, olha que agora você ter a possibilidade de aprender como se comunicar melhor com as pessoas, entendendo o que é isso que você quer, tá? Então, se você quer algo diferente ao que aprendeu que você faz, então, isso é incrível, porque agora você pode entender melhor como que ele funciona. E ele se vai sentir rejeitado com muita facilidade. Ambientes novos, lugares novos, só cumprimentem, fale e tal. Mas vai ter dificuldade para isso. Normalmente, esse tipo de pessoas tendem a ter trabalhos mais isolados, como contadores, como coisas assim, o papel e ele, como arquitetos, designers, coisas assim que eles passam mais tempo com eles mesmos. Esse tipo de pessoas. Agora, como essa pessoa não é só magricela, é uma combinação das outras, mas você pode detectar qual é a maior habilidade que ele tem, que ele é criativo. Então, começa a usar isso a seu favor. Então, você vai olhando, né? Eu quero que você se olhe e olhe a seu cônjuge ou a seu namorado, entendendo o que é o que você quer. Você quer que seu casamento funcione? Não quer seguir repetindo os padrões? Então, agora, deve entender que habilidades você tem para jogar. Também, se seu problema é com sua mãe, por exemplo, você tem que entender como é ela e que é isso que a dor dela faz para que você se comunique. Ou se o problema é com seu filho, quizás seu filho precise, você tem um olhar um pouquinho mais agudizado para entender como que ele funciona, tá? Na primeira vez vai ser um pouco complexo, mas a ideia é que vocês prestem bastante atenção. Ok, assim, esta primeira fase, ela se formou no momento da gestação. Se a gestação é muito difícil, muito complicada, normalmente eles tendem a ser assim mais magros, pontudos. E aí, depois vem o comunicador, que é mais cheinho, né? Em uma sociedade onde a gente todo faz com comida, a tendência é a gente ser um pouquinho mais cheinha. E aí, quase todo mundo
tem este como uma intensidade, né? É uma constante alta. A gente pode ser magra e mesmo assim ser cheinha, porque é diferente um magro ossudo ou um magro cheinho. Se esse magro que você aperta e ele é bem fofinho, ou esse magro que, apesar de ser magro, o braço aparece mais cheinho, as pernas aparecem como mais cheinhas, então ele tem a tendência diferente apesar de ser magro. Então, entraria neste aspecto. Ter uma habilidade comunicadora. Esse tipo de pessoas funciona muito bem falando. Eles falam muito bem e eles gostam de falar. Gostam de toque. Ah, mas eu sou cheinha e eu não gosto de toque. Já aconteceu comigo, já me falaram, não gosto de toque. Quizá é um método de defesa que você criou para que não se aproximem de você. As pessoas não se aproximem de você. Porque se eles se aproximam, eles vão ver coisas que você não quer mostrar. Entendeu? Então, é importante que você perceba se realmente você não gosta ou você tem um trauma. Normalmente, as pessoas cheinhas vão ter a tendência de gostar de pessoas e gostar de toque. Agora, se não está gostando do toque, aí há que entender o que está passando. Pode ser que esteja um pouco misturado essa pessoa mais cheinha com esta que está acá, que é mais quadradinha. É cheinha, mas mais quadrada. Aí não vai gostar tanto de toque, porque se sente vulnerável. Mas, em geral, a pessoa gordinha vai gostar. Ou não gordinha, porque não precisa ser gordinha. Não é essa a palavra, é mais cheinha, que tem, é assim mais fofinha. Sim? Me compreendem, por favor? Se tem alguma dúvida, me fala. Ele gosta de toque e sente a dor do abandono. Tem um temor muito grande de ser abandonado. Todo o tempo se sente com a sensação de que vai ser abandonado, vai ser abandonado, vai ser abandonado. E agora, sim, no caso do meu esposo, ele é mais cheinho. E aí, um dos meus grandes medos era a sensação de traição. Aqui estou dando um spoiler. E cada vez que a gente tinha um conflito, porque a razão por la qual eu virei terapeuta foi para consertar minha vida, cheia de problemas. Eu sempre fui muito aberta para contar isso e não tem nenhum problema para nós, porque encontramos uma saída neste método, entendendo todo isso que eu estou ensinando para vocês, foi que a gente se consertou, né? Foi mais funcional. E aí, ele não gostava muito de toque porque ele tinha medo a que eu o abandonasse. Mas eu vinha de uma estrutura onde meus pais solucionavam os problemas com o divórcio. Eles se divorciaram 3 vezes e se casaram novamente entre eles mesmos. 3 vezes. Então, para mim, como solucionava eu os problemas? Pedindo o divórcio, sempre falando que eu ia ir embora, que eu ia ir embora, que eu não queria mais, que eu não queria mais. E era justamente a dor maior dele, sentir-se abandonado. Então, é como se eu cutucara todo o tempo falando para ele: eu estou indo, estou indo, estou indo, estou indo. Entende? Então, quando eu ia tocá-lo, ele não queria receber o toque, mas não porque não quisesse, sino para que eu vou permitir que ela se aproxime de mim se ela vai ir embora. Entende? Entende? Faz sentido para vocês? Escrevem aí. Faz sentido porque isso é exatamente o que acontece. Eu entendi que não é isso que eu quero, não quero repetir o padrão, mas esse aprendizado me acompanha. Então, agora eu vou ter ferramentas importantes para entender como que eu funciono. Porque eu quero que funcione, mas como desconheço isso que eu estou ensinando, então eu estou como cutucando a ferida sempre para que não aconteça. Faz sentido? Escrevem aí para mim ou você está confuso também. Demasiado caladas.
Ok. Então, agora, essa parte, esta fase, esta segunda fase foi dos 0 aos 2 anos que se criou essa sensação de abandono, quando mamãe não estava para me dar o leite materno, para eu gerar esse contato, esse sentir-me aí. Mas depois veio uma sensação de negociação e essa fase de engateamento. Nessa fase, o menino quer complacer a mamãe ou a papai. E os pais querem mostrar a todo custo as habilidades das crianças. E então, fala, ai, fulanito, faça assim. E o menino mostra, assim, para as visitas, que ele sabe fazer. Diga isto. E o menino mostra, quer fazer. Mas quando ele faz, todo mundo bate palmas, todo mundo ri, todo mundo... É o centro de atração, é a alegria maior. Mas se ele não faz, se sente manipulado, porque as pessoas falam, tá bom, então vai para lá, brinca com seus brinquedos. E essa sensação me manipulam. Então, as pessoas querem que eu faça o que elas querem. E aí, essa sensação o acompanha muito. E então, quando essa sensação acompanha a pessoa de sentir-se manipulado, ele vai ter a tendência a manipular ou a negociar. Quando está na dor, sentindo-se manipulado, ele vai ter a tendência de, digamos, de retribuir manipulando. Mas se ele funciona da melhor maneira, vai ser negociador. Agora, uma coisa importantíssima. A maioria dos homens tem esse traço negociador. E é uma característica física que nós, como mulheres, gostamos demais. Gostamos muito. E é que o homem é mais largo nos ombros e mais estreito na cintura. Você já viu o homem? Qual é um prototipo de homem bombado? É mais largo aqui em cima e assim mais estreito na cintura. Então, o que acontece? Que nós chegamos as supermandonas. Somos as mulheres superpoderosas, as supermandonas. Queremos fazer tudo de nosso jeito, da forma que a gente quer. Você já se percebeu que você tem o síndrome da mãe? Faça assim. Não, eu não gostei assim. É deste jeito. É aqui. A flor se coloca aqui. Essa chave é aqui. Isso aqui. Super mandona. E se ele faz, muito bem. Ganha um biscoitinho. Assim como se fosse um cachorro. Né? Mas se não faz, a gente corta os serviços. Faz bico. Fecha a cara. Por quê? Porque não deixa eles ser homens. Isso não significa que ele não vai ajudar nem a colaborar em casa, nem vai essas coisas. Mas é importante que vocês entendam que essa é uma das sensações mais fortes de um homem. Sentir-se manipulado. Sentir-se manipulado. Então, como é seu marido? Mesmo que ele não seja bombadão, assim, olha seu marido de costas. Se seu marido tem mais larga os ombros e começa a estreitar na cintura, até o quadril é um pouco mais estreito que os ombros, ele tem muito essa sensação de abandono, de manipulação. Ele se sente manipulado quase todo o tempo por vocês. E aí ele tem uma habilidade, a habilidade dele é ser negociador. Então, vamos fazer isto, acabamos fazer assim, assim, vamos a tal lado, tá bom? Não, não gostei. Vamos à obra. Então, você não dá a chance nunca de que ele ganhe, digamos assim. Sempre ele tem que perder. Para você, ele sempre tem que perder. A culpa é sua, sempre será sua. Então, ele sempre se sente como o perdedor. Nunca ganha. E o que acontecia quando eram namorados, quando eram noivos? Vamos a tal lado, eu planejei tal coisa, vamos.
vamos fazer isso, vamos, tá, vamos. E depois, não gostei, não gostei. Então, se ele sempre perde em todas as negociações, ele se vai sentir altamente manipulado e a tendência será revidar e começar a manipular também. Tem sentido? Ok. Então, vamos avançando. Hoje estão extremadamente calados, eu sou muito triste. Ok. E aí, depois vem essa que mais ou menos está dentro dos 4 anos, quando o menino de 3 a 4 anos está deixando a fralda. E no momento que está deixando a fralda, ele tem que apertar assim o bumbum para que não saia o xixi, não saia o cocô, assim, de repente. Aí ele, tipo, aperta o corpo e isso faz que ele termine sendo assim um pouco mais quadrado. E a bunda um pouquinho mais assim, como apertada, como chupada. Então, essa sensação de que a bunda está assim apertada, isso, todos são uma mistura, né? Todos os seres humanos têm essa mistura, não pensem que só é quadrado, só é... Não, mas a característica mais forte no corpo dele dará as sensações mais fortes. E esse quadradinho é mais planejador. E aí, essa sensação de planejador, quantas de vocês têm um marido assim mais quadrado? Fisicamente, assim, como que não tem muita cintura, sino que ele é mais, assim, como quadradinho. Se você tem um marido assim mais quadrado, que as pernas também dele são mais assim troncudas, não são assim tão torneadas ou magras ou triangulares, sino são assim mais tipo um tronco da árvore. Essa pessoa normalmente ela tem a tendência a ser mais lenta, e isso é uma coisa que a maioria de mulheres é atormentada. É que ele é muito lento. Troca a lâmpada. Não trocou, você vai, troca. Não necessariamente é porque ele tenha este traço. Pode ser porque se esteja sentindo manipulado, você quer que já, como se você tivesse um menino de 10 anos corrigindo ele, troca a lâmpada agora. Então, a mesma sensação ele tem. Então, não quer trocar a lâmpada. Porque se sente manipulado. Ou porque ele se vai trocar, só que ele é metódico. Hoje fez um plano, em sua cabeça vai fazer isso, e você colocou para fazer umas coisas que ele não estava planejado e quizá não quer sair. Ou pode ser uma mistura dos dois. Sentir-se manipulado e não quer sair da sua zona de conforto. É um pouco mais lento, e isso faz que, fazê-lo mais lento, aí vai ter a tendência a sentir-se humilhado. E as mulheres também, as mulheres que não têm tanta cintura, sino, são um pouquinho mais quadradinhas, elas vão sentir-se assim também, muito humilhadas. A sensação é muito humilhação. Estão humilhando. O que está falando é para humilhar, é para me humilhar. Então, essa sensação é conflitante, né? E tem pessoas que têm todos esses traços que eu estou te falando agora. Tem pessoas que têm um ou dois com mais intensidade, 3 com mais intensidade. Depende de cada pessoa, né? Mas é uma mistura. Meu caso, tenho 4, quase os 4 últimos com quase a mesma intensidade. E eu me sinto humilhada com facilidade. Eu me sinto traída com facilidade, me sinto manipulada com facilidade, me sinto abandonada com facilidade, me sinto tudo com facilidade, porque eu sou mais distribuída. Mas tem outras pessoas que são mais de sensação de abandono e traição, por exemplo. E aí, contando um pouquinho mais sobre mim, sobre esses 2 traços. Eu sou um pouco mais metódica,
E meu esposo tem bastante dessa sensação de negociação. A gente batia muito, 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 porque essa sensação de negociador termina sendo o rapaz que faz piada. Que faz piada por qualquer coisa. Então, o negociador é uma pessoa que faz piada com facilidade e ri de qualquer bobagem. E aí entra a mulher perfeccionista. Antes de falar a experiência, eu quero falar aqui da perfeccionista, que é um pouquinho mais a pessoa assim com relógio de areia e essa sensação de relógio de areia te dá uma sensação de ser perfeccionista, é muito executora, quer fazer bem feito. E aí pode ser que você não tenha muita cintura, mas se você está bem marcada na lombar e tem assim a bunda revitada, aí está. Essa curvatura assim na coluna vertebral, a bunda bem arrebitada assim, é muita perfeição, muita perfeição. Se suas pernas são mais contornadas, aí está, perfeccionista. E se tem todo junto, mais perfeccionista ainda. Então, entre mais curvilínea seja, entre mais 90, 60, 90 você seja, mais sensação de perfeição. Então, eu tenho que ser perfeita, tenho que ser perfeita, tenho que ser fazer perfeito e não posso errar, não posso errar. Então, é assim, super metódica, super posta, e as pessoas acham que ela é muito metida, né? Mas não é necessariamente. Ela tem medo a se mostrar e que as pessoas alcancem a detectar que ela não é tão perfeita assim como ela diz que é. Então, ela não se mostra, ela evita ter amigas, ela tem problemas para se comunicar, ela tem problemas para se expor por essa sensação de perfeição. E se sente traída com muita facilidade. E aí, como contei para vocês, eu tenho essas 4, assim, quase idênticas. E então, quando eu entendi isso, eu entendi por que batia de frente com meu marido, né? Então, eu muito perfeccionista e, ao mesmo tempo, planejadora. E eu queria negociar para ganhar e não sentir-me abandonada. Ou seja, eu queria estar no comando 100% da jogada. Queria jogar sempre para mandar. E aí, ele, bastante negociador, contava piadas que, quando éramos namorados, eu achava legal. Que ele era engraçado, fazia coisas que a gente ria e que as pessoas riam e tudo, e eu não tenho essa habilidade de fazer piadas e tal. Quando a gente casa, então as coisas mudam. Então, isso que achávamos interessantes, essa piada, essa coisa, agora a gente acha na ridiculez. Isso é ridículo. Estúpido. Por quê? Porque eu sou muito perfeccionista. E aí ele fazia piada de meu portunhol. E aí ele sempre falava, só me imitava um portunhol e falava e ria e tal. E eu me sentia tão humilhada, tão humilhada, tão humilhada. Você me está humilhando. E ele, não, eu só te estou corrigindo, só que eu te corrijo na brincadeira para que você se ajude. Mas, para mim, ele me estava humilhando. E se eu estava humilhando, então eu tinha que ser forte, tinha que ser mais perfeita, e ao final perdia dele o contato, mas eu sempre falava com ele que ia ir embora. Quando que a gente ia conseguir se entender? Quando? Só quando a gente entende que a gente tem características parecidas e diferentes ao mesmo tempo e respeitar isso. Aí, aos poucos, meus filhos começaram a dizer, mãe, você é muito, muito séria, você não ri, você não tem esse momento de descontração, sempre está de cara fechada, você não sorri, você não... Aí eu comecei a entender que eu tinha as características para rir e sempre tinha rido muito. De criança, eu ria tanto que eu urinava de tanto rir.
E era uma característica terrível quando eu era criança, mas que acontecia muito. Eu ria, gargalhadas e tudo, e de repente deixei de rir, porque eu precisava ser metódica e perfeita. Metódica e perfeita. Para consertar a quem? A meu marido, claro. Entende? Então, quando a gente faz isso, ele que fazia. Ele se sentia terrivelmente manipulado e terrivelmente abandonado. Não dava um carinho para mim e fazia piadas cada vez mais. Para quê? Para fazer-me sentir mal. Ou seja, eu cutucava na ferida dele e ele na minha. Ele na minha, eu na dele. Quando que a gente ia a entender que não era a forma, o método? Só quando entendimos que a gente estava repetindo ciclos, que não queríamos, que queremos agora? Agora eu quero isto e isto. É diferente. Então, você está disposto? Quer caminhar comigo? Vamos a caminhar juntos. Eu vou mudar, eu vou ceder um pouquinho aqui. Você cede um pouquinho aqui. E avançamos, e crescemos, e avançamos, e crescemos, e avançamos, e crescemos, e avançamos. Isso significa que nunca mais discutimos? Não, a gente discute. A gente, às vezes, se altera, às vezes termina não batendo, como se chama? Os conceitos. Mas sempre a gente chega a um consenso e caminha. E se me perguntam, seu casamento de há uns anos atrás, agora é 100% melhor. 100% melhor. A gente que eu voltei a ter sentido do humor, senso do humor, eu comecei a rir, eu rio com muita facilidade agora das bobagens que ele fala, que acho interessante, porque a parte de ser bobagens, que eu catalogava de bobagem, era uma característica incrível que ele tinha, que servia justamente para o trabalho que ele tinha, que era contato com pessoas. E isso fazia que esse contato fosse mais fácil, que as pessoas pudessem aceitar o trabalho que ele tinha, graças a quem? Graças a esse senso de humor. Ou seja, o que estava trazendo dinheiro para casa era isso que tanto eu odiava, que era esse senso de humor. Isso não significa que tem coisas que eu não gosto, tem coisas que eu não gosto e eu falo, ah, não, isso eu não gostei. Já não gosto mais, essa piada não vai mais. Tá, então tá. Mas ele entende e aceita sem sentir-se manipulado, e eu entendo e aceito sem sentir-me humilhada. E agora as coisas fluem muito, muito melhor. Tem sentido até agora? Como vocês, como é para vocês entender tudo isso? Faz sentido? Não? Me fala aí, por favor. Rompam o silêncio. Eu me vi em várias partes aí, viu? Me conta, me conta, me conta. Às vezes meu marido ele fala as coisas muito brincando e eu fico zangada com isso, sabe? Fico zangada com as piadas que ele faz e eu fico séria, mas eu me vi muito assim, quando criança eu ria muito, você falou de rir, nossa, ria demais, demais da conta, e hoje eu percebo que eu sou mais séria, hoje eu sou mais séria em relação a isso também. Porque você se quer mostrar perfeita, a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor membro da igreja, a melhor. Então, não dá espaço para equivocar-se. E essa sensação de não dar espaço para se equivocar faz que você entre na dor da traição. E a dor da traição é para que eu vou permitir que essa pessoa entre em minha vida se ela me vai trair? Eu vou ficar sozinha. Então, são dores que, se a gente entende que podem ser mais leves, faz que sua vida seja muito mais funcional. E aí eu posso começar a zerar expectativas, né, num aspecto que eu não preciso de que meu esposo seja perfeito do jeito que eu quero. Eu preciso que meu esposo e eu possamos ser funcionais, porque nos aproximamos para ser disfuncionais, não para ser funcionais. Muito obrigada. Alguém mais se identificou?
que detectaram? Rompendo o silêncio. Eu acabei me confundindo, porque eu me vi em alguns pontos. Aí eu tô meio confusa. Eu me vi muito no. Não sei falar direito, não, mas lá no redondinho, no triângulo, no quadrado. Em todos. Mas a gente tem todos. Só no primeiro que não, no primeiro não. No resto eu falei assim, gente, quem de cara? E onde você encaixou a seu marido? Em qual que você encaixou seu marido? No quadrado, mais no quadrado e no redondo. Mais quadrado e pouco redondo. Ele é mais redondinho, quadradinho? Meu marido é 1,75 m. Ele é gordinho, mas ele é gordo, assim, ele é gordinho, mas ele é total. Canela grossa, coxa grossa, ombro largo, um rosto mais arredondado, não é muito de ser pançudo. Ele é um gordinho, assim, tem barriguinha, mas não é tanto. Então, assim, ele tem mais esse quadrado e um pouco desse redondo aí, o comunicador. Mas ele é mais quadradão mesmo, o corpo dele é mais quadradão. Perfeito. Isso está muito bem. Ou seja, agora você sabe que ele tem características que você precisa cuidar. Então, ele vai ser um pouco mais lento. Ao começo, para mim, era frustrante. Senhor, como que eu arrumei um marido tão lento na vida? E era uma... Você conhece meu marido de tão perto, assim. Como? Mas você está descrevendo, meu marido é assim. Então, e eu sentia muita frustração. Né? Eu me lembro que ao começo, quando eu entendi, eu falei, cara, como que eu arrumei um nome tão lento? Uma tortuga, uma tartaruga. Mas o que acontecia? Eu fazia que ele funcionasse na dor e não no recurso. Como que eu fazia que ele funcionasse na dor? Eu humilhava. Sempre estava aí para atacá-lo, para atacá-lo, para atacá-lo. Você não faz, você não é isso. Você fala essas piadas estúpidas, bobas, não sei o quê. Você. Ele nunca fazia nada certo. Então, em querer me encher de razão, eu o humilhava. Eu fazia que ele perdesse todas as negociações. E isso é frustrante para um homem. Entender que nunca pode ganhar. Faz sentido, Ana Paula? Nossa, vi muito nele aí, nesse perfil quadradinho aí. Muito. Ok. Então, aqui tem... muito bom. Aqui tem uma pergunta no chat. Diz, tem conselho para um casal onde ele é negociador e ela é planejadora? A mistura sempre é boa. A mistura sempre é boa. Simplesmente que, por exemplo, em uma estrutura de uma empresa, se todos... ¿quién es una persona planejadora en una empresa? En uma empresa, uma pessoa planejadora é o contador, é o administrativo, é o de finanças, o de sistemas, ele é mais metódico, porque ele tem um método para funcionar. E quem é mais negociador? O vendedor é muito negociador. O que faz serviço ao cliente é muito negociador. Isso é uma empresa. Agora, se eu espero que uma empresa seja só todo mundo negociador, essa empresa vai para algum lugar? Se eu espero que toda empresa seja só muito planejadora, só o departamento de contabilidade e finanças, vai para algum lugar? Se ninguém faz as vendas?
Então, perceba que os dois encaixam. Claro que pode encaixar, claro que sim, porque senão uma empresa não funcionava. Só que aí é entender que ele pode assumir um papel de liderazgo e você não se, tem que sentir que você é imperfeita. Deixe que ele se equivoque. Deixe que ele se equivoque. Para não para acusá-lo, sino para dar essa oportunidade que ele veja que você confia nele. E normalmente quando você confia nele, você fala e como todos temos um pouco de todo, um pouco das 5 fases. Então, por exemplo, amor, se você quer fazer assim, saiba que eu vou te apoiar. Se dá certo ou não, você sabe que conta comigo. Eu faço muito isso. E ao começo sentia um medo. Você não imagina em quanto. E esse fato de que ele seja muito negociador faz que seja de estupim corto com as pessoas em geral e com tudo. E aí ele dizia coisas como, eu vou falar com fulano, e eu vou dizer e tal, e vou falar isso, aquilo. E eu, já como perfeccionista, não vai falar não, porque isso te deixa mal, isso não sei o que, tá. Ele não ia fazer. Depois que eu entendi que ele não ia fazer, o que queria era desabafar toda a frustração que ele tinha com essa pessoa comigo. Mas eu já era tipo professora e mãe. Não vou fazer isso, não. Não vai dizer isso, não. Você não tem que fazer isso. Tá. Então, eu ia cortando, tipo mãe, né? Não faça isso. E aí, ele se sentia frustrado, não porque ele fosse a fazer, sino porque eu não tinha capacidade de escutar. Não tinha capacidade de escutar. E aí eu entendi que ele não ia fazer. Ele não ia fazer, ele só queria que eu escutasse que ele estava frustrado. Depois de que ele estava frustrado, ele desabafava e tal, isso. Aí eu respirava profundo, depois que estava mais calmo, eu falava, não está certo, mira que tal coisa. Ou muitas vezes nem falava, e ele não fazia. Ele só queria desabafar nesse momento, um momento de raiva com alguém que estivesse disposto a escutá-lo. E ele não estava, e eu não estava disposta. Eu queria atacá-lo, eu queria corrigi-lo, sempre corrigir. Porque eu sou perfeita, porque eu sou metódica. Entende? Então, sempre fazia que ele perdesse todas as coisas, todas as negociações, todas as coisas. Ele perdia e eu ganhava. E com ele, com isso, simplesmente eu aumentava esse senso de que ele já não quer fazer, porque eu sempre opodo. Eu sempre opodo, eu sempre opodo. Nunca dou a oportunidade de que ele ganhe. Por quê? Porque eu quero que ele faça do meu jeito. E aí, cada vez que, vou fazer isso, aquilo. Aí um dia, eu estava tão frustrada que falei, Senhor, você verá, eu não vou fazer nada. Eu só escutei por primeira vez, eu falei, tá bom. O sea, escutei, não corrigi, tal. Ao outro dia, morta do medo para ver se ele ia falar. E aí eu perguntei, você fez? Não. Depois eu percebi que não valia a pena. Depois eu percebi que isso não dava em nada. Depois eu percebi que o sea, tudo o que eu queria falar esse dia. Mas ele simplesmente queria alguém que pudesse escutar essa frustração que ele tinha. Mas só encontrava uma mãe, uma professora, e não estava tendo um apoio, uma amiga, uma pessoa que pudesse somente escutá-lo. E aí ele começou a tomar melhores decisões cada vez, porque ele era responsável, não só por ele, era responsável pela família. E eu nunca dei essa oportunidade, por quê? Porque eu quero evitar que faça um escândalo, eu quero evitar que faça isto, eu quero evitar que... E eu podava de tal maneira que ele nunca poderia assumir um papel de relevância. Agora, quando a gente já avançou mais fases, mais etapas,
Eu falo com ele, se você quer fazer, saiba que eu estou aqui para te apoiar. Se a gente se dá mal, mas se se dá bem, tá bem. Aí isso cria um senso de responsabilidade nele. Aí ele é metódico, usa seu método para entender, será que isso é bom? Será que não? Eu tenho uma responsabilidade enorme porque ela está confiando em mim. Mas isso não é de um dia para outro. Mas eu lembro a primeira vez que eu chorei e reclamei para Deus porque ele era muito lento, muito lento. E eu entendi depois que ele era assim porque eu não permitia que ele avançasse mais. Entendeu? Está tendo sentido para vocês? Não sei se fez sentido. Para que perguntem, tem conselhos para casar? Ok. Kátia, respondi para você? Ok, sim, entendi. Muito bom. E você é comunicadora, você não precisa de usar muito, nossa. Exatamente. Então, a gente tem o marido que precisa ter, não o que quer, o que precisa. Para quê? Para que seja totalmente disfuncional para voltar para casa. Entende? Porque eu não deixo que ele crie as habilidades que ele tem natamente. Não importa se ele é mais gordinho, mais quadradinho, mais triangular. O importante é que se ele aproveita essas habilidades a seu favor, você vai ser uma bênção para você. Então, se ele é muito negociador, é muito palhaço, eu tenho um paciente que ele é muito palhaço, muito palhaço, muito palhaço. O que acontece? É um êxito nas vendas. Ele tem um sucesso muito grande nas vendas. E a gente que está trabalhando com a esposa, valorize essa parte. Ah, não, porque ela é absolutamente perfeccionista, então ela não quer que ele faça essas piadas ridículas. Mas em uma conversa, você percebeu que essas piadas ridículas são as que trazem dinheiro para a sua casa? Mas na busca pela disfunção, eu preciso que ele seja ainda mais disfuncional para eu voltar para casa, para que minha mãe preencha os vazios do abandono, para que meu pai não seja tão ruim e não seja mal sendo maltratado por minha mãe. Eu estou aqui, entende? E ao final não é isso que eu quero. Eu não quero voltar. Eu quero uma vida incrível. Então, para isso precisa conhecimento. Conhecimento, tá bom? Bárbara diz, agora eu vou começar a ver o formato do corpo quando eu arrumar um novo marido. Exatamente. E dentro dos pacientes que estão individualmente, eu ensino e mostro como funciona seu corpo e quais são suas habilidades. Tá bom, Bárbara? Assim que não preocupa não, por isso eu vou te ensinar. E os que não estão na mentoria individual, aí vocês vão pegando as dicas, as dicas. Isso que a gente ama no homem, que seja bastante triangular, pode ser o que deteste mais na execução. Tá? E o que os homens amam mais é nas mulheres assim, bem curvilíneas, essa coisa que faz que sejam absurdamente perfeccionistas. Então, se a gente entendesse mais como funciona seu corpo, a gente funcionaria muito melhor. Tá bom? Meninas, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Este é o momento. Aproveitem agora. Margem, eu estou meio confusa. Assim, eu entendo as minhas características, embora olhando assim eu falar, eu não sei se o formato do meu corpo é esse e tal, fiquei confusa em relação ao formato do meu e o formato do meu marido. Vejo as características descritas ali, né, tanto minhas quanto dele, mas assim, eu fiquei um pouco confusa, assim, não sei ao certo. Quem sou eu, quem é ele? Assim, eu sou perfeccionista, muito perfeccionista, né, nas minhas atitudes. Mas não sei,
fiquei um pouquinho confusa. Vou precisar ver de novo a live. Que bom, sim. Não é fácil na primeira vez, a live vai ficar gravada. Acorda, a pessoa mais magra, esticada, ela tem uma. Todo mundo tem habilidades e todo mundo tem dores. Então, a mesma coisa que eu detesto, porque ele, por exemplo, faz muita piada, de novo falando disso, essa mesma característica que faz dele ter uma habilidade que é ser muito negociador e trazer dinheiro para casa. Então, essa mesma conduta que eu amo, o que as pessoas amam de que o corpo assim bem 90, 60, 90, mas é essa característica que me faz de uma pessoa muito chata. Eu sou muito chata, muito metódica, muito perfeccionista, muito sentir-me ansiosa todo o tempo, que eu não posso parar porque ainda não está, a pia não está limpa, a roupa não está limpa, a casa não está bonita, meu marido não está gordo, eu estou gorda, eu não estou tão magra, eu já sou mais velha, eu não me operei, então tudo isso faz a mesma coisa que eu procuro ser, mais perfeccionista, isso é o que me faz mais dor. Entende? Então, é só aprender a usar a habilidade e não a dor, tá? Então, é isso, meninas, e isso vai ajudar a vocês a entender melhor. Eu quero que vocês olhem para seus maridos e percebam qual é essa característica que ele mais tem. Ele é mais criativo, mais comunicador, ele é mais negociador, ele é mais planejador, ele é mais perfeccionista. Ou tem muito de tudo? Pode ser que tenha. Em meu caso, eu falei, eu tenho as últimas 4, quase na mesma intensidade. E ao começo era terrível, porque tinha as 4 dores aí, todas ao mesmo tempo. Sentir-me humilhada, sentir-me traída, sentir-me abandonada, todo ao mesmo tempo. Então, isso era louco, muito louco. Então, isso foi muito positivo, tá bom? Meninas, espero que tenham gostado muito da live de hoje, vai ficar gravada. Fiquem lá, vai lá. Espero que tenha tido bastante sentido para vocês. Jussara falou, ai meu Deus, hoje me ajudou tanto, que bom, que bom. Alcenete, obrigada, Bárbara, muito bom. E a gente vai aprendendo mais. Se você tem dúvidas sobre o que você escolheu, o tipo de marido que você escolheu, o tipo de ciclo que você está repetindo, vai lá nas aulas gravadas para que você entenda muito melhor esta aula de hoje e você possa revisar através do formato do seu corpo como você funciona e o formato do seu marido como que ele funciona. Ou a pessoa com a que você quer melhorar o relacionamento e que você quer zerar expectativas, tá bom? Um abraço para vocês. Até a próxima segunda. Até mais. Tchau, menina. Deus abençoe. Tchau, Márcia. Tchau, meninas. Tchau. Com Deus. Com Deus Deus. também.